Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Querendo e pensando ser o dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja, dizendo foi Deus quem me deu. Essa é minha igreja. Tem gente levantando o muro, fechando a igreja,
quando ninguém entra aqui na minha igreja. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira, tem vara, cajado e azeite na sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa, não é verde nem azul, nem cor-de-rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é, Jesus a conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. O dono da igreja. Quando a manhã está demorando e a noite parece não ter fim, quando os amigos que eu chamo não fazem muito caso de mim, quando não tem ninguém que me ajude, quando sozinho não sei aonde, quando o preconceito me oprime, eu ouço uma voz dizendo assim: é agora que Deus vai fazer uma coisa grande. É agora que Deus vai fazer o cenário mudar. É agora que Deus vai mostrar quem é o grande e que o homem não é homem se Deus não ajudar. Bom dia ou boa tarde, né? Shalom Adonai. Deixa eu ajeitar esse telefone aqui. Shalom Adonai. Boa tarde a todos. A
paz, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém? Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse propósito de fazermos a leitura da palavra e de Deus ter revelação e comentá-la. Amém? Não em teologia, dentro da teologia, porque a teologia ela tem muita inclinação para as suas doutrinas, e aqui nós deveríamos, se fosse falar em teologia, eu deveria falar de alguma teologia, ou da católica, ou da assembleiana, ou da batista, ou da congregacional, de alguma delas, porque ninguém é formado numa teologia pura, cada um tem suas inclinações para a sua denominação, isso é fato. Digo eu porque conheço de perto. Mas estamos aqui para ler a palavra de Deus e trazer dela a revelação da palavra de Deus para que possamos entendê-las, para que possamos receber de Deus o que Ele quer nos falar e assim a cada dia aprendermos um pouco e melhorarmos um pouco. Amém? Então vamos lá. A leitura de hoje está no livro, na epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, o seu discípulo, né? E ele está no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Vai ser uma leitura rápida, né? Porque os textos são poucos e pode não ser também, porque tem muitos detalhes. Vai depender da vontade de Deus e do que Deus quer nos falar. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Se vocês puderem pegar suas Bíblias, eu ficaria muito feliz, né? Que cada um pegar a sua Bíblia que estão em casa, né? Eu conversei com Deus fazendo esse horário de meio-dia, porque é um horário que a pessoa está chegando do trabalho para almoçar, que está na hora do almoço, pode ligar seu notebook, seu celular, né, ali em cima da mesa e ficar almoçando e alimentando também o espírito ao mesmo tempo. É por isso que eu conversei com Deus e era um horário que eu tinha disponível, porque eu sou graduando em Direito e minha vida é muito corrida. Então era um horário também que eu coloquei, porque era um horário do meu almoço também, e aí ficaria conciliado. Por isso que eu conversei com Deus e optei esse horário. Daqui para frente, ou nos dias para frente, eu não sei como vai ficar, ou se vai ficar, depende de Deus. Mas vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1. O tema é a extrema corrupção nos últimos dias. Nós vamos tratar de um assunto muito delicado, muitíssimo, tal qual o assunto de ontem, né? Quem assistiu a live de ontem, se puder, assista um pouco, você vai gostar bastante. Diz assim, sabe, porém, isto. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, saiba isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniosos ou caluniadores, incontinentes, sem amor para... Olha só a qualidade de gente que vai existir nos últimos dias. Isso que eu estou falando, você tenta conciliar se estamos nesse tempo. Se este tempo que vivemos hoje, são esse tipo de gente que existe. Continuando no versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Versículo 5 para encerrar a leitura. Tendo aparência de piedade, a eficácia destes afasta-te. Amém? Esta é a leitura.
Parece pequeno o texto e realmente o conteúdo, se nós formos falar direitinho, não vai sobrar tempo para isso. Por isso, vamos falar um pouco de cada isso, de cada um dessa qualidade das pessoas que surgirão ou que já estão hoje nestes últimos tempos que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo dos sinais. Perguntaram a Jesus Cristo: Senhor, qual é o sinal da tua vinda? E ele começou a dizer: e aqui está o sinal da qualidade dos homens. Ele falou em terremotos, tempestades, maremotos, guerras, revoltas, rebeliões, epidemias. E quando ele falou nisso tudo, ele falou da qualidade do ser humano que existia. E aqui está os seres humanos dos últimos tempos, ou dos últimos dias, ou dos sinais da volta do Senhor Jesus. Então vamos ler, ou melhor, vamos orar pela palavra de hoje e vamos comentar conforme a revelação de Deus. Amém? Amado Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por uma palavra forte, Senhor. Uma palavra muito complexa. Uma palavra que não tem diferença nenhuma dos seres humanos que existem hoje. E por isso, Senhor, pelas tuas misericórdias nesse momento, por mim e por cada um de nós que estamos nestes últimos tempos. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço revelação da tua palavra, Senhor. Eu te peço conforme estamos necessitando ouvir. Que tu fale nossos corações para o nosso melhor, assim como tu sempre quis. Porque teus planos para nossas vidas é sempre bom, é sempre perfeito e sempre agradável. Eu te peço tudo isso para tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastora Vicky Guerra está conosco. Amém? Então eu quero agradecer já de antemão o irmão Ezequiel Oliveira, né, o pastor, acredito. Um abraço, um beijo no coração. Deus continue abençoando você, sua vida, sua família e seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Né, o irmão Marcos Paulo Hipólito, acredito também que seja um grande homem de Deus. Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério, seu trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Renato Laurindo também está conosco. Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. E a pastora Vicky Guerra. Deus continue abençoando, minha irmã. Você, seu ministério, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto da leitura de hoje, meus irmãos, está aí. 2 Timóteo, capítulo 3. E o versículo do 1 ao 5 está aí. Amém? Agora nós já lemos e agora vamos fazer uma releitura e comentar algumas coisas conforme Deus nos permitir nos revelar. Amém? Bem, pessoal, essa leitura, como eu já havia adiantado, trata-se de Jesus dizendo os sinais do último tempo. E aqui estamos tendo a qualidade do ser humano que existirá no último tempo. E essas qualidades são as qualidades da maioria das pessoas, 90% das pessoas que estão existindo nesse último tempo. Tanto faz cristão como não cristão. Tanto faz ateu, tanto faz católicos, espíritas. Não importa, eu não estou falando de religião, de classe social, eu não estou falando de nada. Eu estou falando de seres humanos em geral, generalizado, que existe hoje. Aqui estão a qualidade de 90% deles. Digo sem medo de errar. E vamos fazer a releitura e comentar conforme Deus tocar e revelar aos nossos corações. Amém? Diz o seguinte: se quiserem ir compartilhando para que outras pessoas assistam, fiquem à vontade. Se quiserem também, a irmã Severina Ribeiro acabou de chegar. Deus continue abençoando você, sua família, realizando os projetos dele na sua casa, na sua vida, suprindo tuas necessidades em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o seguinte, está aí, se quiserem pegar a Bíblia, fique à vontade. Né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo, o capítulo 3, os versículos do 1 ao 5. E vamos lá ao versículo 1. Diz o seguinte: sabe, porém, isto, Deus está dizendo a mim e a você hoje. Nessa carta que Paulo fez a Timóteo, ele agora está a mim e a você. Paulo fez a Timóteo e Deus está fazendo para mim e para você, dizendo: olha, meus filhos, meus queridos, meus amados, nesses últimos dias que vocês estão vivendo,
será tempo difíceis. Serão tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E quais são os tempos difíceis que Jesus Cristo, ou Paulo, escrevendo? Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 10, dos versículos 16 ao 23. Ele diz o seguinte: olha, eu vos envio como ovelhas no meio do lobo. E vocês serão perseguidos, humilhados, apedrejados, serão negados, serão rejeitados, porque pregam a minha doutrina. Aqueles que pregam doutrina deturpada, que fazem promessas falsas, mentirosas, aqueles serão bem aceitos. Mas aqueles que pregam minha doutrina pura e verdadeira serão rejeitados, humilhados, serão enviados como ovelhas no meio dos lobos, isto é, estão indo a caminho da morte. Diz que nos colocarão nas prisões, nos açoitarão, nos processarão. É Jesus dizendo. Está lá em Mateus capítulo 10, dos versículos 16 ao 23. Ele diz que nossos filhos se levantarão contra nós. Vemos isso nos últimos tempos. Estamos vendo isso dia a dia. Serão pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Teremos guerras, rumores de guerras. Teremos epidemias. É Deus quem diz, não sou eu. É a palavra de Deus quem está dizendo isso. Eu não sou ninguém para falar isso da minha boca, de mim mesmo. E nisso se concretiza os dias de hoje, no primeiro versículo da Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, que diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, quer dizer difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Que filhos são os de hoje? Filhos que matam pais, filhos desobedientes, filhos que ameaçam, gritam, espancam os pais, filhos que tomam o dinheiro dos pais para atender os seus deleites, filhos que ameaçam, constrangem os pais. Que tempos estamos vivendo hoje? Pais que matam os filhos, pais que vendem filhos, pais que abandonam filhos em portas, em lixeiros, em ruas. Que tempos trabalhosos estamos vivendo hoje. Pessoas que não querem ler a palavra de Deus, que toda vez que pegam na Bíblia dá um sono profundo, uma dor de cabeça, dá mal-estar. Líderes que corrompem a palavra de Deus e se corrompem por um cargo, um ministério, pelos seus deleites. Tempos trabalhosos estamos vivendo hoje. Tempos difíceis estamos vivendo hoje. No versículo 2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmos. Primeiro ponto, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber se eu me realizo. Eu não quero saber se estou prejudicando, eu não quero saber se estou matando, eu não quero saber se estou roubando, eu não quero saber se estou enganando, eu não quero saber se estou mentindo, eu não quero saber se estou pregando um evangelho deturpado, oferecendo casa, carro, vendendo vassoura, água benta, lenço santo. Eu não quero saber se na minha igreja eu começo a dizer: vem que hoje é o dia que Jesus cura, vem que hoje é o dia que Jesus vai dar o carro, vai dar... Eu não quero saber, porque eu sou amante de mim mesmo. Eu não quero saber se eu vou envergonhar meus pais, se eu vou envergonhar meus irmãos. Eu quero saber se eu me concretizo, se eu realizo os meus desejos, se eu satisfaço os meus desejos. Amantes de si mesmos, avarentos, como temos hoje pessoas avarentas, pessoas, pais, que negam aos filhos o necessário só para guardar dinheiro,
Tem amor ao dinheiro mais que as necessidades de si, deixam de comer, deixam de beber, vivem mendigando com fortunas acumuladas. Filhos que matam pais e mães para adquirir sua fortuna, para adquirir sua herança antecipada, para poder ter o dinheiro. Avarentos. Onde o dinheiro é mais, muito mais do que o amor, do que o afeto, do que o respeito. Líderes que corrompem suas igrejas, suas doutrinas, ou melhor, igrejas que corrompem o Evangelho de Jesus Cristo por causa do dinheiro, da avareza, de acúmulos de riqueza. Empregadores que exploram seus empregados, fazendo deles escravos, pagando mixaria que não dá nem para o transporte, porque o intuito dele é dinheiro, o amor deles é dinheiro. Empresas que funcionam dia e noite, explorando o suor do ser humano, porque são capitalistas e o amor deles, o dinheiro deles, ou melhor, o Deus deles é o dinheiro. São avarentos. Presunçosos, pessoas que se acham melhor e maior do que os outros. Pessoas que se acham santos demais e começam a apontar um em outro. Pessoas que se acham salvos e começam a dizer: tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno. Se acham dono da justiça. Pessoas que só porque têm títulos, diplomas, cargos, funções, se acham maiores e no direito de pisar, perseguir, humilhar os outros. Presunçosos. Soberbos. Pessoas de narizes empinados. Arrogantes. Que acham que o seu é melhor, que é melhor, que ninguém faz igual, que ninguém tem igual a ele, que tem mais do que todos, que pode mais do que todos, que é exclusivo e único, se acham quase, ou se acham um perfeito. Blasfemos, que olha a palavra de Deus, as coisas acontecendo e diz: isso aí é de demônios. Negam a eficácia da palavra de Deus, negam a eficácia do mover do Espírito Santo, negam a eficácia do poder do Espírito Santo e direcionam a demônios. Se você prega um evangelho de Jesus Cristo, diz que é de demônios, porque não é um evangelho igual deles. Se você está falando língua estranha, diz que é de demônios, porque não é igual a deles. Se você tem um conhecimento bíblico diferente, uma doutrina diferente da deles, um conhecimento diferente da deles, diz que é de demônios. Se você faz algo, ou prega algo, ou toca em algo e acontece algo diferente, eles dizem que é de demônios. Assim, blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo disse que quando fazia milagres, disseram: isso aí é de demônios, porque ele é o chefe do Beelzebul. Ele é um dos líderes do Beelzebul. Blasfemaram contra o Espírito Santo. Blasfêmia quer dizer o que se faz atribuir a outro, adversário. São essas as qualidades que temos hoje de líderes e liderados, de seres humanos em geral. Blasfemos. Que Deus faz um milagre, que Deus supre uma necessidade e diz: não, quem fez foi João, foi Maria, foi Pedro, foi Tomé, foi Benedito, foi Cício, foi Roberto. Blasfemos. Nos últimos dias serão dias trabalhosos, porque surgirão esse tipo de gente. Desobedientes a pais e mães, sem respeito aos pais, os filhos. Filhos que não querem saber, não escutam os conselhos, as orientações dos pais. Filhos que quando o pai fala, eles dão gritos, se levantam, ameaçam.
Filhos que quanto mais você faz por eles, mais eles se levantam contra mim, contra você. Geração dos últimos tempos, dos últimos dias, dos dias trabalhosos. Ingratos, povos ingratos, os povos dos últimos dias. Quantos milagres Deus tem feito, quantas bênçãos Deus tem nos dado, quantas vezes Deus tem suprido as nossas necessidades, e nós sabemos o que dizemos? É um dever dele, é uma obrigação dele. Nós não dizemos com essa palavra, mas quando nós não agradecemos tudo que Deus fez e faz conosco, nós somos ingratos. Até quando nós só dizemos graças a Deus, nós somos ingratos, porque nós falamos isso aleatoriamente, não vem do coração. Porque quando nós somos gratos a Deus, que Deus diz um não, nós não nos rebelamos contra Deus, nós não murmuramos contra Deus. Quando nós somos gratos, que não acontece um milagre na nossa vida e que Deus não responde nossas orações, como nós clamamos, se nós fôssemos gratos, nós diríamos, sabe o quê? Deus já fez demais. Olha os céus, olha a terra, olha o mar, olha os lagos, olha as plantas, olha os alimentos, olha os animais, olha a minha vida, olha a minha saúde, olha meu emprego, olha a minha família. Já seria grato por tudo que ele já fez. Mas quando a gente só olha pelo que ele está fazendo, pelo que nós estamos clamando, nós somos ingratos. Nós somos profanos. Geração profana, essa última geração de Deus, a Bíblia Sagrada, com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus. Nós fazemos peças, filmes, encenações. Nós dizemos que Ele é isso, que Ele é aquilo. Nossa, sendo profano, desrespeitoso às coisas santas de Deus. Ora, se eu quiser ser o que eu escolher ser, tudo bem, mas eu querer ser e dizer que Deus é? Eu querer ser e colocar Jesus Cristo para ser, dizer que Jesus Cristo é? Que geração é essa que nós estamos vivendo? Profanos. É como se eu pegasse uma pessoa... Eu não tenho nem que fazer comparação ao que tem feito com o nome do Senhor Jesus Cristo, com o nome de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Isso me dói ver eles fazerem isso. Serem profanos, pegarem símbolo santo de aliança de Deus, um arco-íris que simboliza um pacto que Deus fez com Noé para nunca mais destruir a terra com dilúvio. E agora uma geração dos últimos dias, uma geração trabalhosa, diz que é o símbolo deles. Não façam isso, meus filhos, amados de Deus. Vocês são amados de Deus. Procurem o jeito de viver, a maneira de viver. Satisfaçam a si próprios, mas não profanem as coisas santas de Deus. Para que não pese a mão de Deus contra cada um de nós. Eu aconselho cada um, pelo amor de Jesus Cristo, não profanem. Não blasfemem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Procuremos ser o que quisermos ser. O que acharmos melhor ser. Nós pensamos ser, mas jamais coloquemos Deus em contraponto de forma ultrajadora, profana, blasfema. No versículo 3 diz: são pessoas sem afeto natural, perderam o carisma, perderam a aparência natural, perderam a essência de Deus, a essência de ser humano, a essência do ser que é. Se acha no direito de ser o que deduz ser, sem se importar com o seu próximo, sem se importar que o próximo seja machucado, seja ferido, seja atingido ou não. Sem afeição natural. Tirando de si a naturalidade, o fenótipo de
deu a cada um, e transformando no que lhe bem lhe apraz, lhe satisfaz, lhe completa, e ainda dando culpa ao Senhor, ao Altíssimo Santíssimo. Pessoas assim que não dão perdão a ninguém, que dizem eu não quero saber, eu não quero acordo, eu não quero conversa. São pessoas irreconciliáveis, pessoas que nós às vezes, porque tanto eles como nós, todo ser humano é falho, todo ser humano peca, todo ser humano erra, mas a geração que estamos vivendo hoje, se eu estiver passando por você e bater em você, você quer logo me agredir. Se eu estiver passando por você e derramar uma bebida em você, você já quer me matar. Se eu estiver falando algo que você entenda, não é nem que seja contra você, que você entenda que é contra você, você já quer me processar, já quer me matar, me bater, me humilhar, me perseguir, me apedrejar. São pessoas irreconciliáveis, elas não querem harmonia, elas querem apenas que o seguinte, ou você concorda com tudo, ou você não tem nada a ver com ela, não quer nem conversa. Não tem acordo, irreconciliáveis. Caluniadores. Essa última geração desse último tempo, 90%, estou generalizando em 90%, não todos, mas 90% dessa geração dos últimos tempos da vinda de Cristo são pessoas caluniadoras. Pessoas que criam história quando não gostam de alguém para ver eles na lama, no pó. Que forjam provas contrárias para difamá-lo, para prejudicá-lo. Que cria situações para que aquela pessoa fique na lama, falando A e B, inventando e criando conversinhas, fofoquinhas, formando grupos que se levantem contra elas, ou uns contra os outros, com conversas que destruam o caráter, que tirem a autoridade, que tirem a fé. São incontinentes, eles não se completam nunca. A geração que estamos vivendo dos últimos tempos são incontinentes, não há quem os controle, não há quem os detenha, eles são desregrados. Aqui nós podemos usar o termo, eles são, como é que diz? Alternativos, ou sociedade alternativa. Eles têm a anarquia dentro deles, não é alternativa, desculpa o termo, anarquia. Eles são anarquistas, são pessoas que querem viver sem regras, sem limites, para que eles nada os contenha, nada os pare, e chegam de chegar como quiserem chegar, pisando. É uma geração incontinente, que não tem freios, que não tem limites, que não aceitam regras, que não aceitam normas. É a geração dos últimos tempos, é esta geração que vivemos hoje. É a geração do sinal da volta de Cristo. Mas só que antes de Cristo vir, tem ainda a chegada do anticristo. A geração dos últimos tempos é uma geração cruel. Estamos seguindo a leitura do versículo 3, do capítulo 3, da segunda epístola de Paulo a Timóteo. No versículo 3, na sequência da leitura, diz: são cruéis, é uma geração cruel, é uma geração fria, calculista, é uma geração que pelo seu celular ele lhe mata, que por R$100 que você tem no bolso ele lhe mata, que por você ter pisado no pé sem querer ele lhe mata. É uma geração cruel, que não aceita desculpas, perdão. É uma geração insensível, que vê mortos ou mata alguém e ali saboreia, degusta da morte, do mal, tem prazer em praticar o mal ao seu próximo, até os seus próprios pais, até os seus próprios filhos, até os seus próprios colegas de igrejas, até os seus próprios líderes, até os seus próprios liderados. Geração cruel, fria, maliciosa, raça de víbora e de serpentes, que não tem sangue, como nós falamos, porque é um sangue frio.
sem amor para com os bons. Até com aqueles que fazem o bem a eles, eles matam. Até com aqueles que eles ajudaram, eles caluniam, difamam, eles perseguem, humilham, oprimem. É uma geração sem amor ao próximo. No versículo 4, continuando a leitura, diz: é uma geração, a geração dos últimos dias, a geração que prevê, que traz o sinal da volta de Cristo. É uma geração de traidores, pessoas covardes, hipócritas, pessoas que puxam seu tapete, planejam seu mal para tomar o seu lugar. É uma pessoa que arquiteta o seu fim para suceder você. É uma pessoa que faz de tudo para estar ao seu lado, somente para aprender com você e depois ser seu maior rival, ser seu algoz, seu destruidor. É a geração do último tempo, é a geração dos últimos dias, é a geração do sinal da volta desta geração, que tem todas essas características que eu estou lendo aqui. Está na segunda epístola de Timóteo, ou na segunda carta de Timóteo, ou segundo Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Ou 1 ao 5. E diz que são obstinados. Deus diz a Moisés: esse povo é um povo de coração obstinado. Sabe o que é obstinado? Quando inclina para o que quer, não quer saber de Deus, de Jesus Cristo, de Espírito Santo, não quer saber de pai, de mãe, de avô, de tio, não quer saber de pudor, de respeito, de caráter. Eles não querem saber de nada, é uma geração de coração obstinado. Eles querem o que querem e acabou-se. Quando eles focam no que querem, saia da frente, ou você é pisado, massacrado, destruído. E ele não quer saber quem é, se é o líder da igreja, se é o irmão da igreja, se é o irmão de sangue, se é o pai, se é a mãe, se é o patrão. Eles não querem saber, eles são obstinados. Quando dizem eu quero. Essa é a geração trabalhosa, é a geração dos últimos tempos que antecede a volta de Cristo. Eita Jesus! É uma geração orgulhosa. É uma geração em que sua vaidade está acima de tudo. É uma geração de nariz empinado, de queixo erguido. É uma geração que olha para um lado e para o outro, menosprezando quem quer que seja. É uma geração em que nada tem e acha que tem tudo. Em que nada é, mas acha que é tudo. É uma geração pecaminosa, falha, errônea, mas acha que é perfeito, santo e justo. O orgulho. É uma geração em que não se arrepende, é uma geração que não se reconhece, é uma geração que não se inclina, é uma geração que não é humilde, é uma geração que não é humana. São mais amigos dos seus deleites, dos seus prazeres, de suas concupiscências, do que amigo de Deus. São egoístas. Quando diz isso aí, são mais amigos dos seus deleites, são egoístas. São egocêntricos. São desumanos. Porque eles fazem tudo para se concretizarem, para se completarem, para se satisfazerem. Não importa se é com 1, com 2, com 10, com 1000. Não importa se é do mesmo sexo ou de outro sexo. Não importa se é com um animal. Não importa se é para ter dinheiro. Não importa se é para construir mansões. Não importa se é para encher templos. Eles são amigos dos seus deleites. Uma Hilux, eu prego doutrinas erradas para tomar. Eu engano o pastor para roubar o pastor. Eu engano meu irmão para roubar ele. Eu vendo coisas dizendo que é boa, não sendo boa.
a fazer todo tipo de caminho, traçar todo tipo de caminho, sem olhar para quem está do lado ou para quem está na frente. Eu saio pisando tudo, porque eu quero satisfazer os meus deleites e não satisfazer a Deus. Eu sou meu amigo e não amigo de Deus. Eu sou meu companheiro e não companheiro de Deus. Eu me completo e não quero completar a Deus. Eu me alegro e não quero alegrar a Deus. Eu me realizo, não quero realizar a Deus. Eu realizo os meus planos, não de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu satisfaço meus desejos, eu não satisfaço os desejos de Deus. Ele quiser que satisfaça os dele. Essa é a geração dos últimos dias. Essa é a geração trabalhosa. Esta é a geração que antecede a volta do Cristo Jesus. Esta é a geração que dá sinal da chegada do anticristo. E no versículo 5 diz, para encerrar, tendo aparência de piedade ou de piedoso, mas negando a eficácia dela. Sabe o que quer dizer isso? Se fingem de bonzinhos, mas seus atos são maus. Dizem que querem fazer o bem, na verdade querem fazer o mal. Dizem que querem ajudar, na verdade querem atrapalhar. Dizem que tudo o que faz é para o melhor do próximo, quando na verdade é para destruir o próximo. Nós vemos isso com as lideranças das nações. Em geral. Agora aqui eu generalizo, sem medo de errar, porque eu estudo ciências políticas. Eu tenho um pouco de conhecimento de ciências políticas. Tudo que praticam hoje vem de Maquiavel. Nicolau Maquiavel, o homem que ensinou como conter o povo, como dominar o povo, como administrar uma nação sem problema, mas enganando o povo, dominando o povo, escravizando o povo. Eu digo porque Thomas Hobbes diz isso, como conter o povo. E assim vai. Eu estou falando com autoridade e propriedade das ciências políticas. Os líderes políticos são esse tipo de gente. Diz que as leis que estão fazendo é boa para a nação, quando não é. É bom para eles. Diz que os benefícios que dão ao povo é bom para a nação, quando não é. É bom para eles. Diz que a reforma da Previdência é bom para a nação, quando é bom para eles. Diz que a lei trabalhista que estão reformando é bom para o povo, quando não é. É bom para eles. Jamais a sociedade vai ter nada a favor dele vindo da liderança política. Falo do vereador da sua cidade. Olha o que é que eles têm feito. Eu falo do prefeito da sua cidade. Eu falo do deputado do seu estado. Eu falo do governador do seu estado e falo do presidente da república. E falo dos chefes das nações. Engane-se a quem quiser. Agora eu vou descer um pouquinho mais. Eu falo das lideranças religiosas. Todas. Vou parar por aqui. Vou me corrigir. 90% delas. Somente fala em favor da sua denominação. Não se preocupa um terço com as ovelhas. Tudo o que querem é fazer crescer sua denominação, criar templos e mais templos, adquirir riqueza, terem status de grandeza, de riqueza. Sugando o último sangue, o último leite, a última lã das ovelhas. Não são mais pastores, líderes, apóstolos, papas, padres, bispos, reverendos, não são mais. São empregados, recebem 13º, férias, PIS, PASEP. São empregados, regidos pela CLT, camuflada, lógico. Mas tem todos os direitos que a CLT dá. Consideração das leis trabalhistas. Que o empregado qualquer tem. A diferença é uma, que o empregado qualquer ganha um salário mínimo, 1.040 e poucos reais. E estes ganham 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil reais. Mercenários. Usurpadores. Aparentam ser bonzinhos dizendo, eu prego o melhor para eles, eu faço o melhor para eles, eu quero o melhor para eles. Tem um curral com
100, 200, 50, 300 ovelhas, mas não se preocupa em visitar uma. Não se preocupa em dar um centavo àquela que está precisando. Não se preocupa em ajudar na construção de uma casa de uma que não tem onde morar, mas se preocupa que sua casa está cheia de celeiros. Se preocupa que está morando num apartamento bom ou numa casa boa, que tem um carro novo. Se preocupa que o seu salário está na conta todos os meses. Se preocupa com o seu 13º. Se preocupa com o seu... É lamentável. É lamentável estar falando isso. Mas são fingidos, ultrajados de piedosos, de bonzinhos, mas na verdade seus corações são cheios de ganâncias e ambições. E finaliza a leitura do capítulo 5 dizendo: afasta-te, diz a palavra de Deus, destes afaste-se. Você não sabe se seu líder é bom ou não, vá ler a Bíblia. Ele não tem a obrigação de lhe ensinar, não. Bem que deveria ter, mas ele não tem porque as denominações não deixam. Mas você tem a obrigação de buscar se você quer saber. Deus diz, eu quer sabedoria, peça a mim que eu dou sem medida. É Deus quem diz. Se eles dizem por aí que você tem que ter teologia, eles querem lhe enganar. Deus é um mentiroso para eles. Porque se eles dizem que você tem que ter teologia, ele está dizendo que Deus é mentiroso. Se você não ligar as coisas, você é mais burro do que um burro. Porque se eles dizem o seguinte, você tem que ter teologia, e Deus diz, quem quer sabedoria, peça a mim que eu dou sem medida, ou você acredita neles ou acredita em Deus. Então, se eles dizem que tem que ter teologia, eles estão dizendo que Deus não ensina nada a ninguém. Automaticamente, lógico, quem não é tão burro entende, que ele está dizendo que Deus é mentiroso. E nós precisamos de homens para entender. Nós precisamos de homens para entender histórias, fábulas, historiologia, geografia. Nós precisamos de homens da ciência. Agora, revelação da palavra de Deus. Sabedoria só se adquire com Deus. Conhecimento com homens. Sabedoria com Deus. Conhecimento, ciências com homens. Sabedoria com Deus. Aí você vai ter que decidir se quer ser levado por qualquer um ou quer ser levado por Deus. Se você entrar no tempo de Saul, que o povo era levado por Deus, sério, não, a gente agora quer ser guiado por um homem. Aí Deus diz, deixa eu ser seu rei, eu quero um rei homem. Toda nação tem. Deixa eu ser seu Deus, eu quero um Deus homem. Porque toda nação tem um Deus homem. Aí Deus diz, então lava as mãos. Samuel, vai lá. Eu vou escolher um para eles. Ou melhor, eu vou deixar que eles escolham. Olha aí, toma aí para vocês um rei Saul. Deixemos de ser levados com um, com o outro. Aprendamos a Bíblia. Não saiam de suas denominações, não. E comece a colocar as coisas no lugar. Vocês são coniventes. 1:32, vocês vão pagar o mesmo preço. Deus não tem ninguém por inocente. Tanto os que fazem, como os que são coniventes com os que fazem, são dignos de morte. Diz Romanos 1:32. Diz assim. Romanos, capítulo 1, versículo 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, são dignos de morte os que praticam essas coisas. Nem sabem na verdade e praticam diferente. Olha só. E não somente eles. Estou lendo Romanos, capítulo 1, versículo 32. E não somente os que consentem que eles praticam, que são coniventes, que aceitam. Não, mas é meu pastor, é meu presidente, é meu vereador. Vai para o inferno do mesmo jeito. Se não reconhecer no final, não pedir perdão. Se tiver a oportunidade de pedir perdão, ainda é salvo. Mas se não tiver, igual o ladrão da cruz, lascou-se. Então não seja conivente, não vá nessa não. Não, mas meu pastor é meu líder, eu não posso desobedecer. Você não pode desobedecer a Deus. Todo e qualquer um que vá contra o ensinamento de Deus deve ser desobedecido, deve ser rejeitado. Porque todo evangelho que não for pregue, que não seja Jesus Cristo, que seja anátema. E eu quero encerrar aqui. Essa é a palavra de hoje. Eu não vou agradecer a cada um aqui, porque o celular aqui já está descarregando. Mas a todos vocês que participaram comigo, eu quero agradecer a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quero orar para a gente encerrar. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no meio-dia, se Deus quiser. Se quiser, a gente não vai estar, tá certo? E se gostaram, compartilhem. Amado Deus, Pai, eu te agradeço pela palavra de hoje, pela revelação. Uma palavra que mostra a última geração desse tempo, que mostra o sinal da tua volta, que mostra o sinal da chegada do anticristo. Uma geração que está aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5.
E tu nos orienta a nos afastarmos dessa geração. Não é nos afastarmos dela, é ensinar a verdade para elas e não praticar elas praticam. Eu te agradeço pelas tuas misericórdias, teu ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no coração.